Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que nos assiste. Estamos no Bastidores da Arte com João Fogatinoa e mais uma vez estamos com uma convidada muito especial. Ela é escritora, psicóloga, ela é amante da literatura, amante de artes, doutora Canguimbo Ananás. Doutora, boa tarde. Olha, boa tarde, boa noite, paz e bem. Naturalmente todos aqueles que nos estão a ver aqui no nosso território Angola, de 21 províncias, e também para a África, Europa, América, Caribe, que estão aqui. Manos e manas da diáspora, nós aqui estamos, é terra nossa e Angola se faz com a gente que faz. E desde já eu gostava de agradecer o vosso convite. Muito obrigado, muito obrigada. Num momento, digamos assim, ímpar da minha vida. Muito obrigado, doutora. É uma honra. Doutora, vamos falar um bocadinho dos seus livros, A Vossa Balo. Conta-nos um bocadinho de onde veio a inspiração, o que a levou a escrever A Vossa Balo. Eu gostava de dizer que eu sou de uma família largada e uma família também ligada ao campo. E quer o meu pai, quer a minha mãe, quer o meu avô Canguimbo também, era um homem camponês e que tinha esses afetos para com aquelas pessoas que não tinham, por exemplo, o pai ou mãe, ou pessoas que estavam perdidas pela rua, eram recolhidas, e então a minha inspiração tocou em vários aspectos que eu vi no bairro periférico, Forte Santa Rita, onde eu nasci, cresci e vivi, e via muitas pessoas a fazer o bem. Então, A Vossa Balo, ele encontra um jovem, um pré-adolescente na rua, perdido, acolheu, não é? Acolheu o menino, depois de muito tempo levou-lhe também para fazer formação de regente agrícola. Imagina que agora, quer dizer, este livro é para esses dias em que nós estamos com toda a feita a procurar a terra, não é? Porque essa terra é que dá tudo, esse útero é que faz com que nós tenhamos saúde. O que é que o avô Sabalo fez? Fez com que ele, portanto, fizesse o curso nos Padres, uma missão católica de regente agrícola. Então é uma história que as pessoas têm que ler. Nós já escrevemos, que as pessoas leiam e que possam ter também o escritor por perto, o poeta por perto. É o que Angola precisa. Muito bem. E tem também um livro de poesias, Seios e Ventre. É dedicado à mulher, doutora? Não. Olha, eu nunca falo só para as mulheres. Muito bem. Porque eu sou filha de uma mãe e de um pai. E o meu pai ensinou-me a falar dos dois sexos, posso assim dizer. São tão importantes. Mas é verdade que a mulher tem um papel fundamental. É a mulher que educa a nação, não é verdade? E vós, que vieste do nosso ventre, aqui estão também para coadjuvar. Então, isso é uma homenagem à elasticidade da mulher. É ela que, durante 9 meses, leva aquele embrião, que depois dá à luz, não é? Então, os ventres, é aquilo que... Os ventres e seios, é os seios que dá vigor, porque é a mulher que amamenta. E do ponto de vista anatômico, é importante que falemos do corpo da mulher. Não é a nudez, não. Da grandiosidade do corpo dela, como o templo que Deus fez e que merece toda a honra e toda a glória de ser homenageada como tal. E claro, está o homem, porque do meu ventre saiu a menina, está o menino. E por que não? Não é verdade? Exatamente. Então, nós povoamos o mundo. Exatamente. Doutora, onde é que busca a inspiração para escrever obras tão maravilhosas como essas que eu tenho nas mãos? Olha, a minha inspiração não tem explicação. Eu estou conectada enquanto uma mulher que se dedica grandiosamente, digamos assim, ao Criador. Eu transcendo. Falar da minha escrita é falar das conexões espirituais que tenho, a forma como eu recebo o que tenho que escrever a qualquer momento e muito mais a dormir, porque eu tenho já ali o meu bloco e mesmo na escuridão, quando eu desperto, eu escrevo. E porque uma vez eu tive um encontro com Deus em sonho, porque eu dormia e via a imagem e eu assustei, meu Deus, Deus. E eu tentei dormir e continuei com esse sonho, e então só tive que ficar na cama cheia de medo porque vi essa imagem que eu não imaginava na minha vida. E começa aí a inspiração. Também devido à vivência, o meio faz o homem faz o meio. Veja que eu sou de uma família numerosa, de 14 filhos, e o meu pai, como um homem já de princípios e valores com a 4ª classe, que expressava-se muito bem, lia muito bem, a minha mãe não sabia ler nem escrever, é verdade, mas instruindo de tal maneira que o meu pai levava-nos a passear, ver o futebol,
Está a ver? O meu pai levava-nos, pronto, ir à praia era um bocadinho complicado, mas nós tínhamos contacto com o mar e sabíamos da diversidade de peixes que havia no mar, da fauna, da flora, tudo isso é que, na verdade, são essa relíquia da infância, é que me faz crescer do ponto de vista da escrita, está a ver? Porque tudo, essa doação de afeto no relacionamento, a doação de afeto da mãe, do pai e da mãe, quer dizer, transmite aos filhos. E nós temos essa, digamos, essa grandiosidade de criar, de ver esse mundo da fantasia, olhar para o céu contra as estrelas. Eu escrevo porque eu tive infância. Eu tive infância, eu cresci bem, com uma mãe, com um pai, com a avó, com irmãos, com vizinhos, uma família numerosa. Na parte do meu pai, a família mais numerosa, da minha mãe nem tanto. Muito bem. Porque o meu avô só teve 2 filhos, uma menina que é a minha mãe e o meu tio Manuel Caponira. Okay. Ainda vou escrever para ele também. Oh, muito bem. A doutora fez um estudo também sobre a literatura infantil angolana pós-independência. Certo. Comparativamente ao antes e o depois, quais são as conclusões que chegou, doutora? Eu gostava de dizer o seguinte: nós, enquanto africanos, e acredito que também outras nações lá, são produtos de quê? Da oratura, que é a tradição oral. Se nós tivemos que fazer o recuo do ponto de vista da colonialidade, nós tivemos uma imposição da coisificação do homem e que nós não tínhamos as nossas histórias. E se tínhamos, eles diziam que não, porque toda a língua nacional, quer Quimbundo, Umbundo, Nhaneca ou Chiquanhama, todas essas línguas, eles diziam que era a língua do cão. Mas nós tivemos as histórias que nos formaram a nossa personalidade, que nos formataram como pessoas de bem. Está a ver? Eu sou produto da tradição oral. E então, não há história menor. A oratura não é menor, é a maior. Está a perceber? Porque o amor, a fraternidade, a irmandade, o espírito de partilha começa no seio da família. Isso tudo que nós transportamos é que leva-nos a escrever. E a literatura infantil parte de quê? Da oratura, da tradição oral, que é a maioridade. Está a ver? O que nós líamos no passado não tinha nada a ver connosco, que era a gata borralheira. É verdade, podia ter uma lição de moral. Porque todos os livros infantis, eu me refiro aqui ao meu país, naturalmente no outros também, têm o quê? Tem sempre, na verdade, um pendor pedagógico e educativo, que é muito importante. Muito então nós temos é que valorizar mesmo os mitos que os pais diziam para não andar à noite, nós não entrávamos no cemitério, para respeitar os mais velhos, não é verdade? Para repartir um bocadinho de pão que tens, podes repartir um bocadinho de bombom, um bocadinho de jinguba. Tudo isso foram incutidos no seio da família, porque os pais são intervenientes na educação dos filhos. Eu escrevo devido à intervenção educacional que eu tive no seio da família. Eu não ando aqui a inventar absolutamente nada que os outros fizeram para lá, mas nós fazemos para cá porque é a nossa terra, porque nós temos paisagens, nós temos tudo que nos leva a escrever. Então, este livro, eu retrato dos grandes homens, e aí falei um pouco também da literatura no geral, literária, do Dr. António Agostinho Neto, não é? Mas a Maria Eugénia em foco, o Pepe Tela, o Mané Rui, Gabriel Antunes, digamos, a Cremilda de Lima, que eu falo dela, porque o tema foi delimitado. Exato. E eu digo, sem qualquer vanglória, cientificamente eu sou angolana primeiríssima a falar da literatura infantil, muito que bom. É a maior. Todos nós temos um lado guardado de infância e quem não tem é uma pena, temos que tratar. E como é que a doutora vê atualmente a literatura infantil? Olha, vai surgindo, na verdade, algumas pessoas, alguns autores a escrever, né? Alguns vão se identificando já como escritores, mas ainda não são. E é preciso o labor literário, é preciso verdadeiramente escrever com amor, e principalmente quando se trata das crianças, elas não pediram para nascer e temos que tratá-las com todo o carinho. Pronto, eu penso que há assim um bocadinho também de ansiedade por parte de algumas pessoas. Vai olhar para si que escreve, e escreve muito bem, vai olhar para outra pessoa também, mas ele também não viveu. Ele não viveu. Em tempos um menino, pronto, mandou-me
uns escritos que eu não gostei. Estava a falar de conversa dos mais velhos. A criança não tem nada a ver com os vossos problemas, ou com os nossos, posso assim dizer. Então, o livro vai nessa vibe. Destaco a doutora Kermida de Lima, que é uma pessoa, eu enquanto membro da União dos Escritores Angolanos, sempre tratou-me com muito carinho. E pronto, a universidade, Agostinho Neto, concretamente a Faculdade de Humanidades, onde eu fiz um mestrado, eles propuseram, aceitaram a minha proposta, porque disseram, olha, aqui temos a graciosidade de todos os angolanos que aqui estudam, estão a falar da literatura, que é muito bom, estão a falar dos nossos. E a Canguimbo surge a fazer diferente. Até lá nem me chamavam Canguimbo, o professor não gostava. Ou Manuela ou Ananás. É verdade. Doutora, teremos novidades nos próximos dias, não é? Teremos o Útero do Universo. Sim, sim, sim. É um livro muito questionado, mas é uma beleza que eu trago, fazer diferente, porque alguém já foi lá na inteligência artificial, ou foi aonde para saber se já é um livro. Não, não há. É essa cientista literária que está aqui, que fez, de Angola. É a valorização, anatomicamente falando, o corpo da mulher, que não é promiscuidade, não é nudez, não é aquilo que nós estamos a ver, a grandiosidade do primeiro habitat. Deus é bom em todo o tempo, a constituição da mulher é para ser respeitada. E é a mulher que tem, na verdade, esses órgãos do primeiro habitat. Ficas durante 9 meses aqui, porque depois vais ver os raios perpendiculares do sol. É a grandeza de que a mulher, neste útero do universo, ela é que povoa o mundo. É ela que põe a mulher, põe o homem, tudo à semelhança do Criador. Essa é a grandeza das nossas dores, dos nossos cheiros, dos nossos odores, dos desamores, dos amores, dos encantos. Quer dizer, esta obra traz as dores das mulheres e as dores dos homens. Muito bem, muito bem. É verdade. Doutora, dificuldades que tem tido para elaborar, produzir? Olha, as dificuldades surgem sempre, só que eu não desisto, independentemente das cacetadas que me dão. Aí está. É que criam situações anómalas, que nos deixam tão, sei lá, mas eu tenho uma fortaleza espiritual tão grande que leva-me, eu só passo a vida a criar, não é verdade? Dificuldades existem, mas eu não vou parar porque há pessoas, digamos assim, mal amadas. Muito bem. Há outras que são recalcadas ou recalcados, outros são invejosos. E nós que trabalhamos para Angola, nós que gostamos, amamos a nossa pátria, nós que temos essa labuta do ponto de vista espiritual, do ponto de vista profissional, académico e científico, ainda sofremos. Veja que eu estou a fazer o doutoramento, falei com alguém e hoje estou a falar sobre isso porque eu sinto quando devia ter uma instituição a apoiar-me ou vão questionar a minha idade. Não. Eu tenho uma idade jovem adulta, estou no eu do conhecimento, percebe? Exatamente. E então, juventude, não parem, porque eu não paro. Com os combates, dão da esquerda, dão da direita, um cotovelo dali, mas levantámos-nos logo e estamos a erguer. Está aqui, este grande produto. Muito obrigado, vai ser lançado devido às parcerias internacionais que eu tenho com universidades, quer no Chile, quer no Brasil. Muito bem. Doutora, qual é a mensagem que passa para a juventude iniciante na literatura, na escrita? Que mensagem passa para os jovens? Eu gostava de dizer, é verdade, cada contexto é um contexto, mas quando nós temos uma socialização, família, igreja, escola, instituições que nos formatam, você vai ser um bom escritor. Não tem ansiedade de plagiar, por exemplo, há pessoas que vão plagiando, está mal, mas tem que ler. Primeiro a leitura silenciosa, que é muito importante para você entrar na vibe do livro, no coração, no âmago do livro. E a leitura em voz alta, para que tu possas pronunciar bem as palavras, conhecer o grafismo, como é que se escreve, e ter esse poder de comunicação, que já vem da infância do meu pai também. Muito bem. Doutora, hábito, gostos para a leitura. Os jovens diz-se que cada vez menos leem. Que mensagem passar? Que impacto a leitura pode ter para a juventude? Olha, a imensa da grandiosidade, e eu estou com essa palavra todos os dias porque é a vida que Deus nos dá. Primeiro é que a literatura nos permite fazer uma viagem de continente a continente sem bilhete de passagem. O que é que eu quero passar? A obra da Canguimbo Ananás é conhecida internacionalmente, mas muitos não me conhecem, mas conhecem através de uma foto ou de um zoom, de uma tela, de um binário que eu faço essas coisas. Mas jovem,
Não perca a autoestima, leia. E também dizer o seguinte, não vamos cobrar muito aquilo que não demos. Sabemos as situações que nós vivemos. Muitos perderam a parentela, não tiveram o que eu tive, não teve o que tive, e todos nós. Então, não cobremos muito aos jovens, mas vamos é congregá-los. É o que eu tenho feito. Vou às placas, vou aos bairros, e eu agora fiquei, o Na Grelha está aí, o Mano Chaba, que eu também o conheci, e tantos outros que passaram por mim. Então, vamos andar com os nossos... Zungar o conhecimento através do livro. Muito bom. Zunguem o conhecimento através do livro. Façam com que as crianças, essa é a mensagem, em todas as escolas, a partir da instrução primária, primeira, segunda, terceira até a quarta classe, que elas conheçam, que elas possam conhecer quem são os cânones da literatura angolana. E elas assim vão para o mundo e fazer outras descobertas. Não é IA, não. Eu não quero isso. Não vão para lá para copiar, porque eu já sei que há copianços. É um benefício, mas há um malefício. Que do ponto de vista de raciocínio, vocês não têm poder de imaginação e criatividade. Não façam isso. Mas é verdade que a escrita tem muito a ver com o meio, tem muito a ver com as nossas vivências, tem muito a ver com os amores, é verdade, com o exalar das nossas plantas também, com o relevo, com as montanhas, com o vento. Tudo até que a tempestade leva-nos a escrever. Porquê? Mas é o cataclismo natural. E o Criador, Zambe, ele é quem sabe tudo. Juventude, meu abraço fraternal. Muito obrigado, doutora. Gostaria de aproveitar a ocasião para a doutora escolher um poema, um texto que goste para partilhar conosco. Doutora, esteja à vontade. Obrigada. Então vou pegar aqui outro do universo, que vocês estão a pensar noutras coisas, não. Verdadeiramente é a inspiração do Criador. Ai, credo. Vamos aqui. Areal entre o sol e a lua, confessa maldades internas. Pétalas rasgaram beijos entre a dor e o fogo. Mar adentro evaporou o amor. É o outro do universo. Muito bom. Doutora, para terminar, se tivesse o poder de mudar alguma coisa no mundo, o que mudaria? Olha, eu gostava que as pessoas pudessem saber ler e escrever para elas poderem defender. Muito bom. É a minha vibe, porque eu sou professora e eu dou aulas desde os meus 15 anos, alfabetização, depois de ir no nível médio e nível superior, sou uma eterna professora. Perguntavam assim, o que é que quer ser quando for grande? Eu quero ser professora. Então sou formadora de consciência, sou uma influenciadora presencial, sou uma docente que vós conheceis, Canguimbo Ananás, madrinha de Na Grelha, é memória. Muito obrigado, doutora, pela oportunidade. Então, no dia 12, vão para lá, muito bem, vão cedo. É na Faculdade de Humanidades Maculusso, o antigo ISCED. Vão para lá todos lindos e comprem um livro. Comprem um livro, que eu já tive que negociar com a editora, porque a juventude já sabe. Mas vocês têm feito umas coisinhas, vão para as raves, vão para não sei aonde, gastam muito dinheiro. Comprem um livro da mamãe, da amiga, da colega... Canguimbo Ananás. Beijinhos, meus amores.